Muito bem, bem-vindo uma vez mais aqui ao Espaço do A Hora Esportes pelo YouTube, esse formato que a gente está fazendo ao longo deste ano de 2026. Já iniciamos no ano passado, é bem verdade, para trazer para você a repercussão dos campeonatos amadores aqui da região nas plataformas do Grupo A Hora. Então você está conosco aqui pelo YouTube, já te inscreve no canal, deixa teu like, manda o teu comentário, interage com a gente também, mas principalmente te inscreve e ativa o sininho das notificações, porque sempre que a gente entrar, tanto com o programa A Hora Esportes nas quartas-feiras, quanto nos finais de semana, com alguma jornada pela região dos campeonatos amadores, você recebe a notificação e vem acompanhar com a gente no Amador. Lembrando, sempre com imagens do jogo também, para você acompanhar em áudio e vídeo pelo FM 102.9 ocasionalmente, mas principalmente aqui no YouTube. E tudo isso em nome dos nossos parceiros Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você, seja na agência ou no WhatsApp, aplicativo ou site. Sicredi é ter com quem contar. Loja Sertel, chegou a temporada mais quente do ano nas lojas Sertel. É o verão de ofertas fresquinhas com descontos de até R$ 500 em produtos selecionados da linha Mor. Betiolo Imóveis, pensou em comprar, vender ou alugar? É Betiolo Imóveis que é referência no Vale do Taquari. Também Brasrede, mais que internet, Dr. Bruno Fir, profissional que oferece tratamentos individualizados e eficazes para artrose, lesões esportivas, incluindo videoartroscopia. Acesse o Instagram de Dr. Bruno Fir e saiba mais. E ainda Girando o Sol, participe da promoção Girando o Sol na sua casa, Univale, sede de atender bem. E Dirsman, especialista em assistência familiar. Você está conosco, eu, Joilson Pereira e Zic Naisky, para repercutir toda a rodada do fim de semana dos campeonatos amadores que já estão em andamento na nossa região. Começando por óbvio, por esse que você vê aqui, ó, no @A Hora Esportes, que a gente teve neste domingo, neste sábado, perdão. Sábado. Olha a armadilha que eu estou mesmo me colocando. Esse final de semana 24 de janeiro. foi no sábado. Boa tarde, Zic. Boa tarde, não. Olá. Boa tarde, olá. É isso aí, a gente vai no embalo aqui. Mas foi no sábado, esse final de semana, em Nova Brécia, um ajuste aí, um complemento da primeira rodada, / segunda rodada, naquele formato que a gente já teve aqui, trazendo para vocês, esmiuçando nas últimas semanas. Nova Brécia, Zic Naitsky. Eu sei que o jogo deixou muito boas impressões em ti, muito ruins impressões nos teus tornozelos e canela, porque os mosquitos te pegaram lá. Parte do processo, esse é o charme do nosso futebol amador, Joilson. Mas olha só, o jogo mostrou, causou preocupação e surpresa para quem acompanha o Campeonato Municipal mais de perto. Não se esperava a atuação do atual campeão, o Esperança, uma atuação, diga-se de passagem, bem abaixo do que apresentou. Você estava comentando esse jogo e a gente viu lá onde o Esperança perde a partida, no meio-campo. A equipe do Esperança, que o regulamento faz com que tu escreva um goleiro de fora e mais três atletas de linha. Tu tem mais duas opções para trazer. Então, ou seja, são 6 atletas de fora que jogam 4. O goleiro não veio, mas não passou pela atuação do Zulu. O goleiro Léo deve ser titular já no próximo domingo contra a equipe do Cristal, o Léo Susba de Estrela. Mas não passou pelo Zulu. No meio-campo, trouxeram o Lucas, um volante, grandalhão. Vou fazer essa parada ali na frente. Só que o problema estava um pouquinho mais à frente. Eles tinham tanto o Zeke Fraporte, o Elisandro Sigolini e o Capella, aquele mesmo do Poço das Antas, os 3 para fazerem 2 funções, que é a segunda e a terceira do meio. Nenhum deles é o camisa 10. Com isso, se tu observar o jogo do Esperança, abria-se um buraco no meio-campo, porque estava o Lucas, na frente dele estava o Elisandro, do lado direito estava o Capella, do lado esquerdo estava o Zeke, que por hora os 3 acabavam batendo cabeça. Sim, tiravam aquele meio campo. E ninguém para armar a jogada pro Éder e pro tanque que estava na frente lutando, os dois estavam lutando sozinhos, inclusive tiveram chances. O Éder perdeu uma chance incrível de abrir o marcador quando estava 0-0, e o Zeke Fraporte desperdiçou uma chance grande de empatar o jogo quando já estava 1-0. Então, a equipe do Esperança, que é o atual campeão, sentiu a ausência também do Bagé. Não viria o tanque, viria o Bagé para esse jogo. Só que o Bagé teve um problema familiar, teve que se deslocar até a sua cidade natal, que é Bagé, e com isso veio o tanque. Para o próximo domingo já se fala em talvez para deixar fora o Lucas e trazer o Bagé, para dar uma outra cara para o meio campo. Essa dinâmica diferente, né, que precisou realmente. Recua-se o Elisandro, recua-se o Zeke e o Capella, deixa o Bagé na armação da jogada junto com o Éder e o tanque isolado lá na frente. E o Capella falou aos microfones da Rádio Hora para ti no começo da tarde
que era a primeira vez que ele estava jogando em Nova Brécia e era a primeira vez de contato com esse time. Ele não jogou, acho que com nenhum jogador ali em outra oportunidade, pelo menos ele não citou nominalmente ninguém, e isso é um fator que a gente sabe que o amador proporciona o entrosamento apenas dentro de campo a partir dos jogos subsequentes. Então foi o primeiro contato para essa organização de meio-campo funcionar e a gente viu que lutou bastante com isso. O entrosamento ele vai vir ao longo da competição. O que que acontece contra este argumento? É que a competição é mais curta. Tem um confronto direto agora já no próximo domingo pela manhã. Exatamente. Então, Às 11 horas da manhã se enfrentam o Cristal e a equipe do Monseco, do Esperança. Quem perder sai fora. É cedo, é cedo. Mas eles terão 3 jogos. O campeonato tiro curto, que 4 se classificam e 2 ficam fora. São 5 jogos para disputar. Quem perder, olha, dá para se dizer que tem como classificar ainda? Tem. Porque com 4 pontos tu consegue. não, matematicamente existe a possibilidade, mas é que é te obriga a fazer muito mais força para conseguir a classificação. Tem que fazer quase que uma campanha perfeita nos 3 jogos que restam. É aí que tá. Só que, por outro lado, sua Esperança não conseguiu se encontrar. Mérito para a equipe do Imigrante treinada pelo Fernando Radaelli. Muito. O Fernando, ele estava embaixo de vocês na cabine de transmissão. Dava para escutar os berros dele, que ele não queria ver balão. Ele queria ver a bola jogada pelo chão. E destaque para a base da casa. O Miguel, volante, junto com o Fuentes. O Fuentes foi o nosso craque, né? Foi o craque do jogo, junto com o Fuentes. Mas o Mesa Casa do lado Jogou direito. muita bola. Mesa do lado direito. Também teve o lateral esquerdo, que é o. Agora me fugiu o nome do Carlinhos, acho que é. Era algo nessa linha ali. Os 4 guris da casa, da base, fizeram um jogo perfeito. Fizeram um jogo perfeito. Tanto que é que a equipe do Esperança não conseguiu jogar. Aí se junta a qualidade do Bresolim, um 10 que jogou regional ano passado com o Boavistense de Boa Vista do Sul, junto com o Ian Lima, o centroavante de área, uma referência. Então, teve uma dinâmica. Os 4-0 não foi de graça. E assim, ó, poderia ter sido mais se não fosse o goleiro Zulu. Eu ia te dizer isso agora. O goleiro tem grande participação, não é pelas falhas, é bem pelo contrário, é pelos acertos que ele teve, porque ele estava. A zaga da equipe do Esperança de Morro Seco é uma zaga muito experiente, mas que sofreu muito com o ataque veloz e leve da equipe do Imigrante, e isso foi preponderante. O técnico, o Fernando Radaelli, ele, em várias oportunidades, ele gritava com a defesa, dizendo o seguinte: a defesa do Imigrante assim, ó, antecipa o tanque. Não deixa o tanque. Porque que acontece? O tanque é um jogador de muita qualidade, é um centroavante clássico, daqueles fortes. Cleitinho, o nome lateral Cleitinho, obrigado, lateral esquerdo. O tanque do time do Morro Seco, do Esperança, é muito forte, e o tanque é aquele centroavante clássico. Olhando ele jogar, ele me lembra muito, não só pela complexão física, de guardar até certa semelhança, mas o Borges, o estilo de jogador Borges, que foi atacante do São Paulo, do Grêmio, ele prescinde muito da presença do marcador para ter a referência do gol, e ele usa muito esse contato. Mas ele também é um jogador muito inteligente. Então, quando ele, 20 minutos de primeiro tempo, entendeu que a dinâmica estava difícil, que os jogadores do meio não estavam se encontrando, ele não ficou lá esperando, reclamando, como a gente vê muito atacante olhar pro meio campo e dizer, tô aqui esperando, e não vem, e não quer. Ele sai da área, ele puxa a marcação, ele faz o serviço tático de forma muito competente, e por várias vezes ele criou a oportunidade de buscar, puxar um marcador para fora da área, fazer a score e servir um companheiro. Então, assim, não foi por causa de incompetência das peças individualmente. Foi o conjunto que ainda não funcionou porque falta claramente entrosamento. Primeiro jogo, exatamente. Lembrando que a Esperança no ano passado também enfrenta o Imigrante na estreia, também em Estefânia, só que perde por 2-1. No final da primeira fase, se classificam o Cristal de Estefânia, que também iniciou perdendo, a equipe do Esperança, o Imigrante e o Atlético Caçadorense. A final foi entre Esperança e Cristal, que foi considerada uma das maiores zebras da história do Campeonato Municipal de Nova Brécia, mas mérito para quem chegou. Exatamente. Mérito para quem chegou, porque os maiores investimentos acabaram ficando pelo caminho. E na próxima semana, Joilson, tem esse confronto direto. Cristal e Esperança. O Cristal, sim, com atletas que não são atletas... mudou o elenco do time vice-campeão, por exemplo, o Fuentes, foi eleito o craque do campeonato ano passado.
era atleta do Cristal. Sim. Eles tiveram umas perdas importantes. O Peleguinho, que está hoje no Botafogo de Jacarezinho, era do Cristal. Então, alguns jogadores que fazem a diferença. O time do Cristal ele enfraqueceu comparado ao ano passado. Mas ainda é o vice-campeão. O Esperança, por mais que talvez tenha mudado um pouco do seu elenco, ainda é o atual campeão. O Imigrante jogou o Regional Slivata, vai jogar novamente o Regional. Eu ia dizer, daqui a pouquinho a gente vai falar também nesse programa aqui, fica ligado, sobre algumas movimentações já dos bastidores, dos municipais, mas também do regional. Isso, 23 e 24 foi campeão municipal o Imigrante. Então, não é um campeonato de Nova Brécia muito parelho. E nós teremos no domingo, por exemplo, o jogo que nós vamos transmitir, depois a gente vai reforçar também sobre a transmissão, mas é Atlético Caçadorense e Botafogo de Jacarezinho. Do lado do Botafogo, nós estamos falando de Peleguinho, nós estamos falando de João Moura, Josué Almeida, enfim, o Didi, goleiro. É um time muito bom. Só que do outro, nós temos Marquinhos Guevede, nós temos aí atletas consagrados, Fogaça. Não é o regional, isso é o municipal de Nova Brécia ainda, assim como outros municípios que a gente já repercutiu aqui alguns dados na semana passada. Isso é só o aquece, isso é só os campeonatos municipais e olha o nível que a gente está falando aqui. Exatamente, daí do outro lado a gente vai ter esses atletas assim importantes aqui da nossa região e vale ficar de olho. Vai ser um jogo muito interessante que a gente vai transmitir pela categoria titular, de novo, abrindo às 3 horas da tarde no domingo. Domingo, dessa vez é domingo, tá? Para não me dar armadilha que eu mesmo me enfiei aqui. Por quê? Porque excepcionalmente nesse final de semana foi no sábado e é um formato, até para lembrar ou para comunicar, você que está acompanhando pela primeira vez aqui essa repercussão que a gente faz dos regionais, dos amadores pela região. O Campeonato de Nova Brécia ele tem essa peculiaridade, ele faz a rodada em uma única sede, mando da liga, e que os jogos acontecem pela manhã e pela tarde, o time sede não joga. Não joga. Que nem agora, domingo, por exemplo, é a sede do Imigrante, em linha Tigrinho Alto. Ele vai organizar. Jogam pela manhã Cristal e Esperança, inicia 15 para as 9 da manhã, Aspirante, 11 horas o jogo da categoria titular, depois às 2 da tarde tem o jogo da categoria titular e a categoria Aspirante às 4 da tarde, jogo da categoria titular. Ontem, pelo Aspirante, ontem não, domingo, no sábado, a equipe do Esperança venceu de virada o Imigrante por 3-2, destaque para o atacante Alisson Soltier de travesseiro, autor de 2 gols, e perdeu um cara a cara, assim, poderia ter feito um hat-trick. Para a gente voltar para essa questão de centroavante, a gente falou do time do Esperança? Do Imigrante, o Ian Lima, que jogou com o camisa 10 do Esperança ontem, o Capela, no Poço das Antas no Campeonato Regional, que encerrou, foram vice-campeões no ano passado. Existe uma circunstância, e a gente acabou de falar dessa mesma valência do Tanque. Aquele que usa a camisa 9, que é o centroavante, ele tem talvez uma das funções mais difíceis do futebol, que é fazer gol. Fazer gol é difícil. E ele tem essa possibilidade de ser o jogador que vai ter talvez as mais frequentes, ou pelo menos as melhores chances de fazer um gol, porque o time vai jogar para que ele tente finalizar. E ontem, em 3 oportunidades, me corrija se eu estiver errado, Zique, mas o Ian Lima teve chances claras na cara do gol e não saiu. Teve uma cabeçada, aquele cabeceio de olho aberto, certo, laser, ele estava mirando onde ele queria, e por um infortúnio não conseguiu colocar a bola na rede. E muitas vezes, no futebol, e eu não estou nem falando do nível profissional, mas no amador, e que a gente já está numa semi-profissionalização, jogadores com muita experiência, muitos deles vindos de base de times profissionais e por circunstâncias outras não conseguiram emplacar a carreira profissional, mas disputam em altíssimo nível os campeonatos amadores, isso abala a confiança. E um centroavante, para ter essa força mental, isso eu destacava também no comentário, de errar uma, errar duas, mas manter a confiança de tentar fazer, e aí às vezes entra uma questão importantíssima. Existe um processo, em todas as profissões vai encontrar isso, você já encontrou isso na sua vida, eu já na minha, o Zico também, o Anderson que está aqui fazendo as imagens para a gente também, que é aquele momento em que a gente perde a confiança no que a gente está fazendo e entende, poxa, não vou conseguir, não é para mim. E às vezes o atleta precisa buscar dentro de si essa confiança, e quando essa fonte se esgota, é essencial que a gente tenha essa reafirmação e essa confiança, às vezes vinda de fora. E o Zico flagrou muito bem na beira do gramado que o Fernando Radaelli, o técnico da equipe do Imigrante, o Ian Lima pediu para ser substituído. Ele sentiu que não era a tarde dele, que ele não estava num bom momento, que ele estava desperdiçando boas chances criadas e não estava convertendo, e isso pesa muitas vezes para o atleta. E o Zico, na hora, durante a transmissão, flagrou, dizendo ao Fernando, para ele não, tu vai ficar e tu vai fazer gol. Então tem um fator aí que também é da leitura. Isso serve também para o futebol profissional. Exato. E como eu disse, em diversas profissões. Tem uma liderança que olhe para ti e diga, não, tu vai conseguir.
eu confio em ti. E pouco depois ele fez o gol. E aí, poucos minutos depois, ele fez o gol. Tudo bem, o jogo já estava mais encaminhado, teve um pouco mais de liberdade para fazer, mas essa confiança é essencial, e eu reporto isso por parte do Imigrante, porque foi um fato que aconteceu ali, mas ela serve para todas as instâncias. E aí, ao fim do jogo, o Zico também, com muita sabedoria, conseguiu extrair algumas pérolas do Tanque, em que ele reportava justamente isso. Ele disse, olha, eu não posso jogar só no nome. Eu sei que as pessoas confiam em mim pelo histórico que eu trago, mas eu preciso, porque o Zico flagrou uma outra situação. O Tanque sempre foi um jogador que ganhou esse apelido, não foi de graça, tem uma correlação, ele é um jogador de imponência física, um jogador muito forte, e ele tá mais magro. Ele tá mais fininho, ele tá fazendo um trabalho físico diferente, ele mesmo confessou isso na tua reportagem, de que ele faz trabalho, inclusive, com atletas profissionais, de finalização e tudo mais, e ele mudou um pouco o perfil, mas para que ele consiga manter-se, com a idade vai chegando, ela passa para todo mundo, o Tanque ainda não é um veteranaço, assim, de muito velho, quase 40 anos. mas está com quase 40 anos, eu ia dizer, não é aqueles master que a gente está acostumado, mas é um jogador que está fininho, está em forma, e ele em nenhum momento deixou de correr a partida inteira, e é aquele trabalho físico, os atletas de alto rendimento fazem essa transformação, ele entende que não dá para jogar mais só na jovialidade, ela passou, ele se prepara fisicamente, achei muito bacana a fala dele. Quando o Zico provocou, ele aceitou aquela provocação do repórter na pergunta, e ele disse, não posso jogar só no nome, eu tenho que ter preparação para condizer com aquilo que as comunidades confiam quando me contratam. E ele está em 6 ou 7 campeonatos, né? Principais. 6 campeonatos. E entre eles o que eu vou citar agora, Progresso. Eu ia dizer, vamos passar a página aqui para a gente ir adiante. Ele está no Campeonato Municipal de Progresso, estava de folga ontem, não jogou. O campeonato ontem que teve rodada no Campo do Gaúcho, pela categoria veterano, o Flamengo de Cabeceira de Tocas venceu o Achados e Perdidos por 3-2. Os gols do Flamengo foram marcados por Dinei em 2 oportunidades e Fernando, já Isaías e Samuel marcaram para o Achados e Perdidos. No principal jogo da tarde, o Gaúcho de Progresso, jogando em casa, perdeu para o São João de Alta Picada Serra por 4-2. Prestem atenção nos nomes autores dos gols em Progresso. Para a equipe do São João de Alta Picada Serra, o prata da casa, Henrique Petrini, que já está conhecido aqui na nossa região. Marcou também para a equipe do São João de Alta Picada Serra, Nikito. Também marcou para o São João o Ladaia e o Canu. Então foram os autores dos gols aí do São João de Alta Picada Serra. Já do lado do Gaúcho, os 2 gols foram marcados por nada mais nada menos Felipe Geroz. Com esses resultados, a equipe do São João de Alta Picada Serra assume a liderança com 7 pontos, seguido do Flamengo com 6. Aí depois vem Cruzeiro de Alto Honorato com 1, o Gaúcho e a equipe do Internacional de Campo Branco ainda não pontuaram na competição. A próxima rodada será no sábado, 31 de janeiro, em Morro Azul. O Amizade recebe o Flamengo de Cabeceira de Tocas pela categoria veterano. E no principal, confronto dos líderes, São João e Flamengo de Xaxim, esse jogo em Morro Azul. Isso de Progresso, tá? Eu ia dizer, vamos seguindo a... Boqueirão do Leão, nós tivemos jogo em linha Araçá. O Juventude venceu o 5 de junho por 2-0, tanto no titular como no aspirante. No próximo domingo não tem rodada em virtude do rodeio em 7 léguas, e a rodada retorna no dia 8 de fevereiro com o Esportivo jogando contra o Juventude, esse jogo em linha data. E eu tô vendo aqui, essas datas estão permanentes, porque alguns campeonatos vão fazer uma pausa ali no inteirinho do Carnaval. Do dia... Aquele final de semana, sexta-feira dia 13, sábado 14, domingo 15, dali para diante a semana do Carnaval, alguns campeonatos vão fazer uma interseção. Não é o caso de Mato Leitão. Não, Boqueirão, de Boqueirão. E nós tivemos também rodada em Putinga, pela Série B, o Charqueadense empatou em 1-1 com o Palmeiras, e na Série A o Tamandaré empatou em 2-2 com o Juventude. Próxima rodada, domingo, dia 1º de fevereiro, o Tamandaré joga contra o Floresta pela Série B e o Palmeiras joga contra o Rui Barbosa na Série A. Também tivemos em Monte Alverne 2 partidas, no sábado e no domingo. No sábado nós tivemos aqui só atualizando aqui os resultados aqui. É importante referir para você que está nos acompanhando. É isso aí, isso é bom, eu me sinto mais humano quando o Zico não tira todas as informações da memória, que eu fico com um pouco de inveja. Mas para você que está nos acompanhando agora, pode conferir de novo esses resultados em grupoahora.net.br e também nas páginas do Jornal A Hora. Ao longo da semana a gente atualiza. E aqui, obviamente, por isso que eu refaço o convite para você. Aqui, ó, esse botãozinho aqui, ó, te inscreve no canal e ativa esse sininho das notificações, porque assim que a gente entrar com conteúdo, você recebe a notificação e vem acompanhar com a gente o melhor do Amador. Em Monte Alverne, no sábado, o São Martinho, atual campeão, venceu o São José por 2-0. Os gols foram marcados por Colono e Pablo Thiago. Já nos titulares, o São José levou a... São Paulo. Colono é o melhor nome de jogador para o futebol amador, ponto. Exato. Pode seguir. Mas teve o titular, o São José levou a melhor e venceu
por 2-0, venceu o São Martin por 2-0. Os gols do São José foram marcados por Igor Ceifador e Taylor, estaquarense. Já no domingo, pela categoria aspirante, o Boa Vista venceu o Monterrey por 3-0. Nós tivemos André Tilves e João Vitor Souza em 2 oportunidades que marcaram os gols. Já nos titulares, empate em 3-3. Os gols do Monterrey foram marcados por Caio Pellegrini, Carlinhos Machado e Diogo Fagundes. Já os do Boa Vista foram marcados por Igor Rosa e Flávio Torres em 2 oportunidades. A competição segue neste sábado, dia 31, em Monte Alverne, no campo do São José. O São José recebe a equipe do Saraiva. Então, esses são os destaques aí do campeonato de Monte Alverne. E também tivemos aí a Copa IMX de veteranos. Nós tivemos... E eu já quero chegar nisso daí só para reportar aqui. Você está acompanhando conosco ao longo das últimas semanas, e esse de Monte Alverne, você vai perguntar, tá, mas ele não é tanto na região do Vale do Taquari. Você que está acompanhando agora, você que já vem conosco há mais semanas já entendeu. É um campeonato em que muitos dos destaques, a gente trouxe aqui nas edições anteriores desse espaço, muitos dos destaques do regional, as Levatas, Sertel, Sicredi do ano passado, estão neste campeonato. Muitos dos valores das potências esportivas do Vale do Taquari estão disputando esse campeonato, então é um campeonato que a gente está de olho, porque das parcerias dali também vão surgir coalizões e negociações para o segundo semestre no regional. Então a gente já está antecipando e de olho em todas essas movimentações. E para fechar o giro, Joilson, dos resultados, para depois a gente entrar um pouco do assunto regional Aslevata, nós tivemos aí o Copa IMX de veterano, aquele regional de veteranos que antecede as programações esportivas da FENACHIM. Em Venâncio Aires, então tivemos os seguintes resultados. Foram bastante jogos. Penharol perdeu em casa, o Penharol de Lajeado perdeu para o Palanque por 6-3, destaque do Palanque para Adriano Schneider, de Poço das Antas, autor de 3 gols. Cerce 2, Chavante 1, 11 Unidos 5, Guarani 1, o Juventude de Guaporé fez 7-1 no Avenida de Santa Cruz do Sul, o Juventude de Vilar Lindo, Venâncio Aires, empatou em 1-1 com o Guaíba, de Paverama, Tribo de Venâncio Aires perdeu para o Botucaraí por 4-0, o Noca de Venâncio também venceu, 8-3 em cima do Grêmio, o Juventude de Santa Cruz do Sul perdeu para o Corona por 2-1. Cantareira venceu o JDN por 3-1. Flamengo de Santa Cruz do Sul e 28 de setembro empataram em 1-1. O Formosa de Sinimbu venceu o Monterrey de Venâncio Aires por 2-0. A Ponte Preta venceu o Real Madruga por 2-0. Também tivemos 20 de setembro 0, Municipal de Montenegro também 0. Rosário 2, ACM 1. A CIV de Venâncio Aires 4, Flamengo de Venâncio Aires também 0. E o Craque venceu o Jardim Cedro de Lajeado por 3-1. Foram os confrontos aí da Copa IMX de veteranos, competição que segue no próximo sábado. A fase classificatória são 3 sábados. Passou agora esse que passou. Primeiro. Daí tem agora dia 31 e depois tem o dia 7 de fevereiro, são os confrontos. Depois já inicia a fase de mata-mata, categoria de veterano, 40 anos e pode 2 jogadores de 38 a 40. Sub-40. Sub-40. Tá vendo só? Vamos lá. Me dói um pouco que eu tô chegando nessa fase. Olha, se tu for analisar pelos clubes sociais, nós já somos veteranos, tá? Que bom que eu não jogo, que eu fico só no microfone. Vamos lá. Mas vamos falar sobre Regional Aslevata, porque... Eu ia te perguntar isso agora, porque ontem a gente estava, sábado nós estávamos em Nova Brécia, né? E todo campo que a gente vai, todo mundo está focado nos municipais, mas uma conversa inescapável é o regional. Tem a prevalência aí de que desde o ano passado a Sertel, principal patrocinadora da Aslevata nos campeonatos regionais há coisa de 40 anos já, quase, e faz esse trabalho de divulgar que para os 70 anos da Cooperativa de Eletrificação Teutônia Limitada, a Sertel, que serão comemorados no dia 19 de fevereiro próximo, mas eles têm uma programação extensa por ano inteiro. Então, o Regional de 2026, a Sertel já está alardeando que quer, coadunando com a Aslevata, construir o maior campeonato regional da história. Então este campeonato tem muita visibilidade já desde a sua gênese, desde antes dos acertos serem feitos, por causa deste fator. E nos campos não tem um jogo de futebol que a gente vai que alguém já não encoste no Zica, eu chego na nossa equipe e comece, o regional, fulano vai pro regional, ciclano vai para qual time. Inclusive as nossas conversas, nós perguntamos para todos os jogadores que a gente sabe que jogam Regional Aslevata se vão jogar, se já tem acerto ou não. Por quê? Agora eu abro não vou citar o nome do dirigente, mas conversei com um diretor de uma equipe e ele conversava com um dos atletas que atuou no sábado à tarde. E ele disse o seguinte, que os jogadores extra-classes, todos eles já estão inscritos. Os diferenciais, os extra-classe, em janeiro definem onde vão jogar. Quem esperar vai ficar sentado no banco. Pode até jogar,
mas vai ficar sentado no banco. Porque os 11 titulares de cada treinador, Já são, tá. do time Ideal. ideal, já estão inscritos. Então, isso eu E o consegui. inscrito que o Zic diz é na ficha interna, Exato. não tem nada aberto nas Livata ainda, não tá nada E a gente não protocolado. sabe nem como vai ser o regulamento regional. Então já se trabalha com uma possibilidade que pode ser mudada conforme for a cabeça da diretoria das Livata. E traduzindo o que o Zic disse sobre essa movimentação antecipada, é o velho boi lerdo bebe água suja. Exatamente. Mas vamos trazer em dados que a gente já conseguiu para trazer para os nossos telespectadores aqui do programa Hora Esportes. Capela, capitão e um dos destaques do Poço das Antas. Ele não disse com todas as letras, mas deixou subentendido que tem um acerto com o Poço das Antas. Vai jogar no Poço das Antas hoje. Isso a gente repercute aqui porque ele falou no ar, tá? Tem coisas que a gente não revela a fonte porque são movimentos internos ainda, o pessoal tá em movimentação no mercado, mas o Capela e o Ian Lima, os dois ex-companheiros, né? Porque terminou o campeonato no ano passado, vice-campeões do regional, falaram no ar para nossa transmissão. O Capela disse que, olha, tem movimentações, tem procura, porque são atletas, obviamente, vice-campeões são procurados, mas que está tudo encaminhado. Exato. Não há garantias, mas está tudo encaminhado com o Poço das Antas. Já o Ian Lima, pelo contrário, não confirma. Não confirma. O Ian Lima está aguardando talvez alguma proposta mais interessante ou está estudando alguma situação. O Ian Lima não confirma. Tanque diz que o telefone dele ainda não tocou. Falou para nós que o telefone dele não tocou. Então o Tanque já foi artilheiro do regional. Vamos lá, Tanque. Gosto pra caramba de ti, mas eu duvido que alguém não ligou pro Tanque. Ele disse pra nós que ele vai ficar focado neste 6, que já não é pouca coisa, né? No primeiro semestre. E só a partir daí vai se organizar para o segundo semestre. Exatamente. Então o telefone do Tanque ainda não tocou. Inclusive a gente indagou a diretoria lá, o Fernando Radaeli, se o imigrante jogaria o regional. O Fernando olha para o lado, para o diretor, para o Thiago faz uma cara, quem sabe. Mas sim, até trazer em números, tá? Isso não é para esconder de ninguém. A equipe do imigrante não montou um time interessante no regional do passado, caiu fora nas oitavas de final para o Taquarense e não gastou um valor assim exorbitante. Foram 8 partidas disputadas. A gente vai fazer a conta rapidinho aqui de quanto. Ele me abriu os números para trazer. Ó, esse foi o resultado, divide por 8. Eles gastaram em média 6.500 por partida. Esse foi o custo do imigrante, somando Copa, Cozinha e Transporte, tá? Valor baixo para o Regional Livata. 6.500 por jogo. R$6.500 é dinheiro para mim, é dinheiro para você, é dinheiro para o Anderson, é dinheiro. Mas na estrutura, em escala do que foi o regional do ano passado, não gastou nada. Exato. Então, ou seja, visto o que foi feito ano passado, a chance do imigrante jogar o Regional Livata esse ano é muito grande. É muito grande. Mas conversando também depois lá de fora com outro dirigente, Lisandro Lourenço, o Marrom. Dirigente campeão como jogador, campeão gaúcho. Sim. Como jogador. Campeão profissional, gaúcho, profissional com o Guarani de Venâncio Aires. Ele já foi campeão como jogador e dirigente daí com o 7 de setembro de capitão em 2018. E ele está à frente da montagem do elenco do Serrano de Encantado. Por mais um ano consecutivo, já esteve na diretoria do ano passado. Exatamente. Quem está montando o time do Serrano de Encantado? Ele, Arley Hefliger e também do ano passado, e Marcos Facchini. O trio que esteve à frente do 7 de setembro de capitão, campeão em 2018, responsável pelo 7 de setembro de capitão de 2018, esse trio aí. Remor Banhara é abaixo. Remor Banhara vai treinar o Juventude de Guaporé. Está confirmado. Esse já foi anunciado, inclusive. Foi anunciado, inclusive, pelo Juventude de Guaporé que o Remor será o seu treinador. Inclusive, o Remor já tem uma base acertada lá e tá tentando o Johnny Walker, goleiro do imigrante. Que estava lá disputando o jogo no sábado, você viu nas nossas imagens. Johnny ainda não acertou, mas há uma conversa com o Jonathan para jogar no Juventude de Guaporé. Os goleiros do Serrano estão definidos, tá? Já estão definidos e já dá para divulgar que é o Arthur, o goleiro que foi o goleiro do ano passado, e o Mamute, que foi o goleiro do ano passado, Leonardo Fux. Os dois goleiros permanecem no Serrano de Encantado. O Marrom me diz que o time titular, a figura do time considerado titular, permanece apenas o goleiro. O restante deve mudar. Então, ou seja, alguns jogadores daquela base titular, Giacomoli, Bahia, Caju, Diego Costa, alguns desses atletas podem até permanecer, outros nem tanto. Então, não é uma definição. Ele não me abriu, mas ele confirmou, tá? Confirmou, e até deixar aqui claro para a nossa audiência, que o Serrano jogará o Regional Livata. O Serrano vai jogar o Regional Livata. Então, é algumas das situações que a gente conseguiu dar aquela
pinçada para saber onde que irão os atletas, como que será feito. Essa base dos aspirantes do time titular ali, Fuentes, os guris, o Mesa, devem talvez permanecer para jogar na categoria aspirante ou quem sabe ganhar um espaço na categoria titular do imigrante. Enfim, é algo que a gente vai começar a observar e a gente vai trazendo nos bastidores, tanto no portal grupohora.net.br, tanto aqui no Hora Esportes. Cada semana a gente vai tentar buscar, trazer novidades, trazer algumas pérolas aí do nosso esporte amador para saber aonde que esses atletas, aonde os principais nomes aqui da região estarão no segundo semestre deste ano. Sim, a gente está em fevereiro, janeiro, fim de janeiro, começo de fevereiro. Primeiro mês já foi. Restam pelo menos mais 4 até o regional. É isso que eu ia dizer. E tudo isso você acompanha com a gente toda segunda-feira aqui. Ah, mas já estão falando... Sim, porque o regional já está em andamento. Quer queiram, quer não, o regional já está movimentando os times e os elencos pelo Vale do Taquari afora, porque tem gente de fora também sendo especulada, então tem muita movimentação no mercado. Sempre que a gente tiver a informação consistente, apurada, a gente traz aqui com a fonte, inclusive, como disse o Zic agora, a confirmação do Serrano, como um time que volta a disputar o campeonato, foi quadrifinalista, né? Foi quadrifinalista. Neste ano de 2025, e agora já tem garantido o seu retorno ao regional neste ano de 2026. Para hoje era isso, você acompanha sempre nas segundas-feiras esse formato aqui que a gente traz essa repercussão, eu, Zic, às vezes aqui um convidado ou outro, para repercutir a rodada do fim de semana do Amador e essa projeção bacana do movimento nos amadores pela região já para o segundo semestre. Lembrando que domingo estaremos em Nova Brécia, em Linha Tigrinho Alto, a partir das 2 horas da tarde, a partir das 3 horas da tarde a gente abre o Concentração, a jornada esportiva 20 para as 4, o jogo entre Atlético Caçadorense, Marquinhos Guevede, Fogaça, Rodrigo Schwinn, toda a turma, contra a equipe do Botafogo de Jacarezinho, que tem João Moura, tem Didi, Josué Almeida, enfim, um grande jogo que você assiste no Hora Esporte e ouve no dial 102.9. Eu, Zic Knights, que estarei na reportagem, Joilson Marcelo Pereira nos comentários, Vini Bilhar na narração e também teremos aí Henrique Pedersini junto aqui com a nossa equipe no plantão técnico, trazendo todas as informações. Pedersini que já jogou o Campeonato Municipal de Nova Brécia com o Botafogo de Jacarezinho. É verdade, tem essa passagem no currículo do Pedro mesmo. Vem com a gente, te inscreve no canal aqui, ó, ativa o sininho das notificações para conferir tudo do futebol amador aqui nas plataformas do Grupo A Hora e acesse também grupoahora.net.br e as páginas do bom e velho Jornal A Hora, jornal físico para ler, a leitura é sempre importante. Aquele abraço, a gente volta na próxima segunda-feira aqui no A Hora Esportes, neste formato de podcast, em nome de Sicredi Integração RSMG, Loja Sertel, Betiolo Imóveis, Brasrede, Mais Que Internet, Doutor Bruno Fir, Girando Sol, participe da promoção Girando Sol na sua casa. Dirsman, pensar na família sempre vai ser o melhor plano. E Univale, sede de atender bem. Eu, Joilson Pereira, me despeço aqui convidando você. Final de semana tem mais e acompanha com a gente.